do Senhor Jesus. E eles, a história conta que eles caminhando, louvado seja Deus, ia conversando entre si, louvado seja o nome do Senhor, ia conversando entre si, falando a respeito do acontecimento que havia ocorrido naqueles dias. Louvado seja Deus. O acontecimento naqueles dias que eles estavam falando, meus amados, era a respeito da morte de Jesus. Louvado seja Deus. E eles comentavam a respeito da morte de Jesus. Louvado seja Deus. E se encontrava entristecido pelo aquele fato que havia ocorrido naqueles dias. Louvado seja Deus. E eles iam caminhando. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus se aproximou deles. Louvado seja Deus, mas eles não o conheceram porque estavam como se cego. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles estavam como que cego, amados irmãos.
está conosco e nos dá autoridade, amados irmãos. Diante das lutas e adversidades, diante dos nossos inimigos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, Ele nunca nos desamparou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar esta palavra nesta noite aqui aos corações dos meus irmãos, para que nós permaneçamos fortalecidos no amor de Deus. Louvado seja Deus, caminhando na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, quando eles chegaram àquela cidade, louvado seja Deus, versículo 28 diz assim: e chegaram à aldeia aonde eles iam, fez com que ia para outro lado, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se vá. Louvado seja Deus. Invoca o teu Senhor no dia da tua angústia. Clama o teu Senhor no dia da tua dor. Não pense que Ele te deixou ou te desamparou. Saiba que Ele está perto de ti. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração. Louvado seja Deus. Ele não te esqueceu. Ele está perto de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui já foi entendido que com tua boca se faz a confissão e com teu coração se crê para a justiça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja Deus, amados irmãos. E eles constrangiram, dizendo: não se vá, fica conosco, coma conosco. Louvado seja Deus, não se vá, fica conosco. E a Bíblia Sagrada diz que ele se assentou à mesa, e quando ele pegou o pão e partiu o pão, e os olhos deles foram abertos, o entendimento vieram outra vez, e eles se lembraram da palavra, e lembraram-se que ali estava Jesus com eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, amados irmãos. As nossas choros, as nossas lágrimas, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus conhecerá e enxugará do nosso rosto, dos nossos olhos, todas as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi por amor à nossa vida, que aqui já foi falado também, que Ele entregou-se a si mesmo. Louvado seja Deus, sofrendo a morte e morte de cruz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para que nós, amados irmãos, permaneçamos e um dia, louvado seja Deus, encontraremos com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor, Ele não nos desampara. Ele nos fortalece no dia das nossas angústias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus no dia das nossas aflições. Bendito seja o nome do Senhor, Ele está ali perto. Bendito seja Deus. Aleluia. O Senhor conhece qual é a tua dor. O Senhor conhece qual é a tua angústia, a tua tristeza. Os dias que tu tem passado entristecido. Louvado seja Deus, mas Ele está ali. Quem sabe tu tem tido pensado que Ele te abandonou na tua luta, no teu trabalho, quando tu tem chorado. Quando tu tem chorado ali sozinho, quem sabe pensando que os amigos te deixaram. Eles podem até te deixar. Eles podem até não te dar uma palavra amiga, mas o Senhor, Ele se mostra bem presente no dia da tua angústia. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam aqui lamentando. Eles estavam chorando. E eles disseram, achavam que Jesus era um homem comum, pois eles perguntaram: és tu um homem peregrino, que não conhece o que foi falado, ou o que foi acontecendo nesses dias? Ele achava que ele era um viajante que só estava passando e não conhecia aquele fato, aquele caso. Aleluia. Louvado seja Deus. Há momentos nas nossas vidas que nós pensamos que estamos só, mas Jesus não nos abandonou. Jesus não abandona a sua igreja, amados irmãos. Jesus não abandona a sua noiva. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Busca Ele. E quando ali eles viram que Jesus partiu o pão, eles se lembraram e disseram: acaso não nos ardia o coração quando Ele falava, quando Ele pregava? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele abriu a Escritura, acaso não
dentro de ti está aí. Louvado seja Deus. Não se limite, não se limite, não se impeça de sentir, de louvar, de adorar, porque é isso que nós viemos fazer. Graças a Deus pela bondade do Senhor, que nos permitiu a oportunidade de estarmos na casa dele, neste lugar, de sentir a presença dele. A presença dele está aí. Aqui conta que eles ardiam o peito. Louvado seja o nome do Senhor. Era a presença, meus amados irmãos, que estava ali caminhando com ele. A presença de Deus caminha contigo. Louvado seja Deus. Ela está aí. Basta você chamar ele, basta você lembrar dele, basta você invocá-lo. Louvado seja Deus. No dia da tua angústia, invocai ao Senhor, invocai ao teu Deus no dia da tua angústia, meus amados irmãos, porque ele está para te ouvir. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele pode alegrar a tua alma nesta noite. Louvado seja Deus. Ele pode alegrar o teu coração neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala com ele agora. Entregue teu culto ao Senhor. Entregue a tua oferta ao Senhor. Nesta noite, a tua oferta, irmãos amados, de gratidão. A tua oferta de louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus para sempre, porque ele está de braços abertos. Ele está te ouvindo neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entrega a tua oferta. Louvado seja Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o Senhor. Louvado seja Deus, a nossa força, que mesmo quando nós estamos pensando que não somos nada, mesmo quando estamos pensando que ele nos esqueceu e que fomos abandonados, ele te diz: estou contigo desde o ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Alegra a tua alma nesta noite. Louvado seja Deus. Começa a sentir ele perto de ti. Começa a louvá-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entregando-te a ele neste lugar. Meus amados irmãos, e se preciso for, conta para ele. Conta para ele nesta noite como tu estás, como tu chegou. Se tu queres ser renovado, se tu queres ser fortalecido, conta para ele nesta noite, neste lugar, porque aqui é lugar de refúgio. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Jesus, ele nos ama com amor tão grande. Aleluia. Louvado seja Deus, capaz de entregar a sua vida por amor da nossa. Entregou-se a si mesmo, e a Bíblia Sagrada diz que se fez maldito naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, amados irmãos. E ele quer, aleluia,